Olá, muito boa noite a todos ligados no Progresso News. Eu sou graduando em Meteorologia Júlio Patrick e cooperador sócio aí da Sigma Meteorologia. E hoje trago as informações do tempo de forma mais estendida, a previsão climática aí para os próximos meses e também para o início e primavera aqui no território gaúcho e também de modo mais enfocado aí na região dos vales, do Vale do Rio Pardo e Alto Vale do Taquari, que engloba aí a região de Progresso. Então, a Sigma Meteorologia entrou em um consenso nos últimos dias, analisando as previsões mais estendida, a previsão climática, e chegou à conclusão aí de que o fenômeno Laninha, que continua atuando aqui na região e que inclusive impacta muito nas condições do tempo aqui na região, no Rio Grande do Sul, principalmente ainda na estação de primavera. Então, esse fenômeno deve continuar atuando ao longo da primavera aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, as águas do Oceano Pacífico Equatorial tendem a se resfriar um pouco mais ao longo da primavera, configurando uma laninha aí de fraca a moderada intensidade, que deve continuar impactando as condições do tempo aqui no Rio Grande do Sul e também então na região aqui de Progresso. Então, a chuva ela deve começar a diminuir já ao longo aí desse mês de agosto, setembro, outubro, Então, toda a estação de primavera deve ser de diminuição na precipitação aqui na região. Então, alguns períodos de estiagem, inclusive, não são descartados ao longo da primavera gaúcha neste ano de 2022, então o que abre um sinal de atenção, de alerta para quem for fazer novos plantios aqui na região. Então, é bom que consulte a previsão do tempo, pelo menos para os próximos 15 dias antes de realizar novos plantios, para evitar aí algumas perdas já no início da sua produção, tendo em vista que produção ali no estágio inicial de desenvolvimento ou até mesmo de germinação, e tendo esse período de estiagem, mesmo que seja um período curto, embora a planta está em uma situação pequena ainda de desenvolvimento, está mais suscetível a esses períodos de estiagem. Então, abre ali uma atenção para esses produtores que forem realizar novos plantios nos próximos meses aqui na região, porque há condições de alguns períodos de estiagem sim aqui na região. E chuva abaixo da média não quer dizer também que a gente não vai ter precipitação na região. A gente sabe aí que a primavera, setembro, outubro são meses que a gente costuma observar grandes precipitações, também tempestades, algumas inclusive que são mais violentas. Essas condições elas persistem, a gente deve ter chuva, a gente deve sim ter essas tempestades de primavera, de troca de estação, de troca de massas de características distintas, mas que lá no final do mês, na conta final da precipitação dos acumulados em milímetros, a gente deve observar menos do que costuma observar e às vezes em alguns períodos, até mesmo alguns períodos de estiagem. Então, a gente deve ter sim precipitação abaixo da média nos próximos meses aqui no Rio Grande do Sul, com possível períodos de estiagem. Em relação às temperaturas, em vista que a gente deve ter menos chuva, são menos nebulosidade, mais dias de sol e, consequentemente, mais calor, temperaturas mais elevadas, principalmente no período da tarde, tendo em vista que a gente deve ter menos nebulosidade, mais dias ensolarados. Então, a temperatura tende a ficar acima da média aqui na região. Isso não quer dizer também que massas de ar frio não vão avançar, elas devem continuar avançando aqui para a região, adentrando sobre o Rio Grande do Sul, inclusive algumas fortes ainda, com potencial para gerar geada ainda aqui no Alto Vale do Taquari, região de Progresso, e também até mesmo na região dos vales, ali na região do Vale do Rio Pardo. Então, há sim condição para novas entradas de ar frio, algumas intensas ainda, mas no geral, são massas de ar frio que são mais rápidas, passam mais rapidamente pela região, provocando ali 1, 2, 3 dias no máximo de temperatura bastante baixa e depois as temperaturas já entram em gradativa elevação. E quando a gente tem aí também massas de ar mais secas, com dias mais ensolarados, a gente tem uma grande amplitude térmica, Durante a madrugada, início do dia, com céu sem nuvens, e umidade do ar baixa, ao longo da madrugada e início da manhã as temperaturas se concentram mais baixas, consegue se resfriar bastante ao longo da madrugada, e durante o dia, ao contrário, as temperaturas tendem a subir mais com a presença do sol. Então,
a primavera deve ser uma característica aí, né, essa primavera de grande amplitude térmica, né? O dia começa com temperaturas mais amenas, mas ao longo do dia aquece bastante, até mesmo com uma sensação de calor. Então, de modo geral, é isso. As temperaturas devem ficar acima da média na região, com algumas entradas de ar frio mais rápidas, mais passageiras, e a chuva diminuindo sua intensidade ao longo desta primavera, com possíveis períodos de estiagem. Então, um forte abraço a todos e com a previsão climática, né, de hoje, o graduando em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e também sócio da Sigma Meteorologia, Júlio Patrick. Um forte abraço para vocês.